Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e eu estou aqui para darmos continuidade aos assuntos do mês de junho, tá bom? Vamos lá? Olha só, hoje veio como assunto principal segmentos de reta, reta paralela, semi-reta e retas concorrentes. Tá certo? Então, prestem bastante atenção em cada uma dessas explicações, tá certo? Olha só, segmento de reta e semi-reta e reta. Reta é quando não tem começo e nem tem fim. Geralmente, ela é significada com a setinha, nem tem começo e nem tem fim, ela é contínua. Temos o segmento de reta. E o que é o segmento de reta? É algo que tem pontos, ou seja, ela tem começo e tem fim. E semi-reta é quando tem começo, por exemplo, do ponto A e não tem fim. Ela pode ter milhares de pontos, mas ela não vai ter fim, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Segmento de reta não tem começo e tem fim. Tem começo e tem fim. A reta não tem começo e nem tem fim, como está aí no exemplo, no slide. E a semi-reta tem começo, mas não tem fim, tá certo? Vamos agora para retas paralelas. E o que são retas paralelas? Duas retas dizem-se paralelas se a distância de qualquer ponto da reta for sempre constante. Então, se eu tiver duas retas aqui, por exemplo, esses dois lápis, duas retas, e ela está sempre na mesma distância, então, eu vou chamar elas de paralela, tá certo? Então, estritamente paralelas é se a distância for contínua. E elas não têm de jeito nenhum ponto em comum. Elas nunca vão se unir dessa forma, tá certo? E tem as coincidentes, que são quando a distância das duas retas forem nulas, ou seja, uma única reta, uma em cima de outra. As retas têm todos os pontos em comum, tá bom? Quando uma está dentro da outra, tá bom? Então, quando elas são paralelas, estritamente paralelas, é quando elas têm a mesma distância, sempre constante. E coincidentes é quando elas estão uma dentro da outra e todos esses pontos se juntam em comum, tá bom? Temos as retas concorrentes. Então, quais são essas retas concorrentes? Concorrentes é quando elas se intersetam num único ponto, tá bom? Temos as perpendiculares, que são as retas que dividem um plano em 4 regiões geometricamente iguais, dando origem a 4 ângulos retos. Vocês estão vendo aí que duas retas foram utilizadas aí, formando assim uma cruz, e nessa cruz nós podemos observar que formou 4 ângulos retos. E por isso elas são concorrentes e perpendiculares. Quando forma os ângulos de 90 graus, elas são concorrentes por elas se interceptarem em apenas um ponto e também elas terem um ângulo de 90 graus. Temos as oblíquas, que são as retas que não dividem em 4 regiões iguais. Duas a duas dão a origem a 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos.
Ou seja, elas se juntam mais de um lado e abrem mais de outro, formando assim dois ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, e dois ângulos obtusos, que são maiores que 90 graus, tá certo? Então, as retas concorrentes, elas são perpendiculares ou oblíquas. Perpendiculares quando forma os ângulos de 90 graus e oblíquas quando elas têm dois agudos e dois obtusos. Temos os polígonos. Polígono é uma figura fechada pelos lados. Então, é aquele contorno que vai fechar. E geralmente o polígono tem sempre mais de 3 lados, tá certo? Ela também, mais os lados são segmentos de reta. Como eu falei anteriormente, eles têm pontos. Então, por exemplo, no quadrado, vai ter 4 segmentos de retas, tá certo? Então, vai ter 4 pontos. Então, por esse motivo, os polígonos são criados a partir dos segmentos de retas. Sim, polígono é a região plana limitada pelo segmento de reta, o que eu acabei de falar. Então, fica melhor assim. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de retas. Temos que observar que esses segmentos se encontram nos vértices, mas não podem se cruzar. Então, polígono não pode se cruzar, tá bom? Igual às retas concorrentes, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído na aula de hoje e façam as atividades que a professora de vocês mandarem e boa sorte. Tchau!